Olá amigo do canal Dialect Nerd, aqui Bruno, e hoje venho falar contigo sobre o que eu achei de alguns filmes que estiveram nos Oscars. Os três filmes que eu trago aqui, que vi recentemente, que estiveram nos Oscars, são o Get Out, o Corra, o Viva, o Coco, e A Forma da Água. Ora bem, o que é que eu achei destes três filmes? Curiosamente, falando pelo primeiro, neste caso o Get Out, o Corra, gostei bastante do filme. Gostei bastante do filme. Obviamente que o filme, a determinada altura, ali enganou-me um pouco, que eu estava à espera de um filme como a primeira metade, não diria a primeira metade, mas talvez os primeiros 2/3 do filme, os primeiros 2 atos do filme, até à parte da conclusão, que houve muita gente que estranhou, porque realmente há ali um corte, há ali um diferenciador, o filme muda de repente de perspectiva. Mas eu, até a determinada altura, até ao fim do filme, eu estava a achar que estava a ver um filme meio detetivesco, um suspense. Eu pensei que estava a ver algo assim desse género e de repente o filme dá um twist no final para algo completamente diferente. Eu fiquei sinceramente ali um bocadinho perdido. Houve ali uma parte entre o segundo ato e o terceiro ato, para mim, que me fez perder o filme, que eu não estava a entender, que o filme não se estava a mostrar para mim coerente. Que é a situação em que ele começa a ser totalmente manipulado, depois de ele ter percebido o que estava a passar, de ele estar a ser totalmente manipulado através de sugestões hipnóticas tão fortes que ele nem se conseguiria controlar. E eu aí achei o filme demasiado forçado. Mas estive aí 5, 10 minutos até perceber mais qual era afinal o fundamento do filme. Logo a seguir, quando há o vídeo... obviamente este vídeo tem spoilers, não é? Logo a seguir, quando vem o vídeo naquela televisão em que é explicado o que é que eles iriam fazer, ou seja, a transmutação de partes do cérebro para ocupar aquele corpo, a partir daí o filme já me começou a fazer sentido. Porquê? Porque eu pensava que o filme era uma coisa e afinal o filme era também outra. Aí o filme mostrou-se mais um thriller de horror. E mesmo essa lógica de poder trocar cérebros e sugestões hipnóticas com aquela intensidade toda enquadra-se perfeitamente nos filmes de horror clássicos. E aí o filme agarrou-me outra vez. Fiquei ali meio perdido no meio, mas depois aí o filme fez-me logo sentido. E depois a resolução final é interessante. Poderia, obviamente, ele ter sobrevivido, como não ter sobrevivido. Poderia ser para qualquer dos lados, mas o filme é mais um filme de construção e da forma como... eu adorei, uma coisa que eu adorei no filme foi o exagero tanto da parte dos supostos patrões como dos supostos empregados, o exagero tanto nos patrões e nos brancos, não é? Em querer demonstrar que eram exageradamente pró-negros e a maneira como os negros empregados eram tão estranhos. Está super bem construído. Essa parte do filme está super bem construída. É um filme, para mim, que me surpreendeu. Se era um filme para ganhar o Oscar, se calhar neste ano talvez poderia ser. Não acho que ele seja um super filme, mas acho que é um filme bastante bom e aconselho toda a gente a ver. Em relação ao outro filme que eu vi, Viva, o Coco, uma animação da Pixar, a última animação da Pixar. É um filme, obviamente... dentro da lógica do esquema dos filmes da Pixar, é mais um, é igualzinho, a estrutura está toda igual, mas é um filme que, apesar de nós sabermos e de eu ter tido o conhecimento de tudo o que iria acontecer, aconteceu tudo exatamente como eu estava a prever, porque realmente, quando tu começas a perceber a fórmula, depois vais percebendo sempre o desenrolar das situações, mas apesar de ser, para mim, óbvio, não consegui me deixar de emocionar tremendamente na parte final, que é isso que eles conseguem sempre nos filmes dele. Em todos os filmes, eles conseguem sempre dar-te aquele soco no estômago, aquele aperto no coração final e tu não consegues controlar. Filme muito bom, muita emoção naquele filme. A destacar a animação, a qualidade da animação está fantástica, cada vez mais não tem nada a ver com desenhos animados. A qualidade gráfica é fenomenal. Muitas das vezes estamos a ver imagens... E eu até comentei, ao estar a ver, que situações, por exemplo, de casas, telhados e tudo, pareciam mesmo live action, pareciam mesmo imagens em live action. Está fabuloso. E aquela parte final, não há como segurar as lágrimas. É fortíssimo. Em relação ao terceiro filme que eu vi, que neste caso foi o filme que ganhou mais Oscars, que é A Forma da Água, eu aqui
tenho que realçar a beleza estética do filme. É fenomenal. Realmente, Guilherme Del Toro deu-lhe uma beleza estética sem igual. Nota-se que foi tudo trabalhado ao pormenor, as cores saturadas em tons verdes, toda a estética do posicionamento da câmara perante o que é demonstrado. Como aquilo é um filme, entre parênteses, de época, nota-se o trabalho em tentar enquadrá-lo na altura em que era, nos problemas sociais da altura, nos estigmas e também nos adereços, não é? Todos os adereços. Não houve preocupação em colocar adereços da época. Esteticamente fantástico. Outra coisa muitíssimo boa, a personagem principal feminina, maravilhosa a forma como nós conseguimos entender o que ela sente, o que ela pensa e o que ela diz, utilizando sempre recursos, alguns repetidos, mas sempre de forma inovadora, que é utilizando os personagens que rodeavam ela para nos exprimir a nós, muitas vezes, as falas delas, ou então, quando não havia mais ninguém, as próprias ações dela, através do ritmo do filme, que é um ritmo lento, mas que isso não prejudica nada ao filme, apesar de ter um ritmo lento, a maneira como ela, a fisicalidade da personagem transmitia-nos todos os pensamentos e todas as necessidades da personagem. Os meus únicos problemas com o filme, neste caso, é um problema grande, porque é a parte central do filme, que é eu não consegui me ligar com o romance entre os dois. E não conseguindo me ligar com o romance entre os dois, a parte principal do filme fica estragada. Não consegui porque eu não consegui encontrar humanidade suficiente na criatura, ou seja, a criatura não foi humanizada o suficiente para eu os encontrar como iguais e não me deixar um certo incómodo ao vê-los interagir um com o outro. Ou seja, aquela interatividade, principalmente quando eles colocam tantas situações de caráter sexual. Acho que ainda agrava mais esse distanciamento que eu tive com aquela ligação entre os dois. Dando um pequeno exemplo, por exemplo, filmes como, por exemplo, A Bela e a Fera, em que há uma constante humanização da fera, de modo a que aquela ligação não nos crie estranheza, que não dê uma noção quase de zoofilia. Além da personagem ter sido um humano que foi amaldiçoado, depois há a ligação deles cria uma constante humanização no personagem que cada vez fica mais com atitudes cada vez mais humanas e menos bestiais. Enquanto neste filme não, a criatura que é demonstrada tem muitas ações constantemente primitivas e não é humanizada o suficiente para que eu me sinta à vontade de os ver a interagir fisicamente, principalmente, um com o outro. Fiquei sempre com uma sensação muito estranha e isso para mim tirou-me completamente do filme. Outra situação que não me agradou tanto foi a falta de profundidade. Outra situação que me incomodou também foi a falta de profundidade dos personagens. Principalmente o vilão. O vilão teve pouca profundidade, podia ser explicado mais o background dele, as motivações dele, e foi um bocadinho jogado para lá, sem grande preocupação de explorar o personagem. A história em si poderá também ser, talvez, de todos, o aspecto mais fraco, mas eu até relevo, porque da mesma forma que eu falei de Corra, quando foi colocado dentro daquele panorama de filme de horror, com situações sci-fi, o filme acaba por fazer depois sentido, enquadrando nesse aspecto. E eu aqui também, enquadrando numa secção de fábula, eu dou de barato o exagero de coincidências que é utilizado no filme e de facilitismos, porque custa um bocadinho engolir como é que as faxineiras tinham acesso a um laboratório militar ultra secreto, entravam e saíam quando queriam, faziam o que queriam, estavam lá sempre sozinhas, aquilo não era guardado. Elas conseguem arranjar um plano fraquinho e conseguem retirar de lá a criatura. Várias situações que não fazem muito sentido, mas acho que apesar de ser muito incoerente e eu dar muito valor sempre à coerência da história, e para mim a história ser mais importante, eu até acabo por relevar um bocadinho isso, porque é uma fábula e temos que quase utilizar todo aquele ambiente mais como uma metáfora e não levar aquilo tanto à letra. De qualquer das formas, o problema realmente grande para mim foi mesmo o não conseguir ligar uma personagem com a outra e não conseguir aceitar muito bem aquele romance entre os dois.
ficou aqui a minha opinião do que eu achei destes filmes. Eu sei que houve mais filmes nos Oscars também bastante bons, mas pronto, queria destacar estes, vi-os e gostava de partilhar contigo. Se gostaste deste vídeo, subscreve o canal se não subscreveste, partilha, comenta. Até mais!